Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. E a gente já vai falar sobre o tema desse programa e a gente vai explicar direitinho o porquê desse programa existir, mas primeiro a gente vai para os nossos recadinhos. Isso mesmo, antes de começar o programa, a gente quer agradecer às nossas madrinhas, Carolina Roncone e Letícia Santinon. Esse ano, Feito por Elas, passou a ser um podcast independente, nós precisamos pagar os nossos boletinhos por conta própria, né? E por isso nós criamos novas categorias de amadrinhamento e apadrinhamento. Uma delas inclui esse agradecimento no início do programa, então, só para explicar, né, por que nós estamos agradecendo a essas madrinhas em específico, mas nós também agradecemos a todas as madrinhas e todos os padrinhos que colaboram com a gente, porque só assim é possível que o nosso trabalho seja feito, né? Então, quem puder nos ajudar com a produção, né, do podcast, a fazer esse apoio financeiro, a gente pede para dar uma olhadinha lá no padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com/feitoporelas, porque às vezes com o valor que seria um cafezinho por mês, vocês já ajudam demais a gente com o nosso programa, com o nosso podcast. E bom, o programa de hoje ele vai começar com uma espécie de editorial para contextualizar. A gente não costuma explicar tão detalhadamente o porquê dos temas, né? Muitas vezes são datas comemorativas, aniversariantes, às vezes são só as escolhas normais de acordo com os lançamentos ou com os votos das madrinhas e dos padrinhos, e nesse caso o tema desse programa foi votado pelas madrinhas e pelos padrinhos. Foi uma votação em que o tema era simplesmente diretoras da Europa, e dentre todas as diretoras eu acho que tinha algumas dezenas de diretoras para serem escolhidas. A escolhida foi a Leni Riefenstahl, que é a cineasta que ela ficou conhecida por ser a responsável pelos filmes de propaganda nazista no regime de Hitler no Terceiro Reich, na Alemanha. E esse é um tema espinhoso. A gente adiou muitas vezes fazer esse episódio. Esse tema já está escolhido, já foi votado pelas madrinhas, se eu não me engano, há mais de meio ano. E todo mês a gente adia, né, o feitio desse programa, justamente pela dificuldade em abordar esse tema, né? Porque é um tema delicado, né? E a gente sabe que quem acompanha o nosso trabalho conhece o nosso posicionamento político, que sempre foi marcadamente de esquerda, sempre foi antifascista. O nosso objetivo, ao abordar esse tema, é conseguir colocar nele todo o peso necessário para uma discussão, né, adequada sobre ele, né? Até porque, assim, se a gente for pensar de boas intenções, o inferno tá cheio, né? E fazer uma crítica leviana sobre essa obra poderia ser quase que apologético, né? Poderia quase que funcionar como uma forma de redimir o próprio discurso nazista, né? E isso está longe de ser o nosso objetivo aqui. E aí eu tenho que dizer que Jojo Rabbit que o diga, né? Porque nesse sentido das boas intenções, o inferno tá cheio, né? Não basta dizer que é uma sátira quando tu coloca crianças fofinhas nazistas com essa desculpa e diz no final que o amor salva, isso não altera os fatos que estão sendo retratados ali, o tipo de discurso que está sendo colocado naquelas bocas, enfim. Só para dizer que nosso objetivo não é esse, a gente quer abordar com o peso necessário, com a seriedade necessária, mas a gente estava fugindo, né, de certa forma, da encrenca que é fazer esse programa, até que chegou o dia 16 de janeiro, né, e o agora ex-secretário da Cultura do Bolsonaro, o Alvim, falou sobre a arte brasileira, né? Citou Goebbels, né? Que era o ministro da propaganda nazista. E aí ele disse, e aqui eu abro a citação, né? A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. E aí, pensando no nosso contexto político contemporâneo aqui no Brasil, a gente percebeu que esse programa realmente precisava sair da gaveta, né? E a nossa proposta aqui é estabelecer a estética nazista como parte fundamental da propaganda, né, do ideário nazista, e abordar a obra da Leni Riefenstahl sob esse ponto de vista. De qualquer forma, continua sendo um tema muito pesado, continua sendo difícil de abordar.
Não é fácil pra gente também discutir esse tema, ter que assistir a esses filmes, lidar com esses discursos, né? A gente só espera conseguir deixar bem claro nesse programa que o episódio, ele parte desse posicionamento crítico nosso e, de novo, que esse posicionamento é marcadamente antinazista e antifascista. Então, assim, a proposta é fazer o programa, mas sob uma perspectiva crítica. Isso, existe uma dificuldade imensa de tratar da obra da Leni Riefenstahl por causa disso, né? Por causa do envolvimento dela com o nazismo, mas a gente decidiu enfrentar, de fato, essa questão. Principalmente quando ela foi a mais votada entre as madrinhas e os padrinhos, e a gente entende que é por causa do momento que a gente está vivendo, né? A gente está discutindo a relação da política brasileira com as forças nazistas também, então acredito que é por causa desse momento, mas ela é uma diretora, é uma mulher que realiza filmes, e a gente não pode se furtar também de discutir esses assuntos espinhosos dentro da própria obra dela. Que tempos, né? Que tempos que a gente vive em que, de repente, o nazismo se tornou algo contemporâneo de novo, né? Algo que a gente não esperava que precisasse ser debatido nesse nível de contemporaneidade, né? Isso que é triste sobre a necessidade de a gente ter esse programa, né? Quando o tema foi eleito pelas madrinhas e pelos padrinhos, eu tinha comentado até com a equipe, né, com a Camila e a Kel e a Estê, de que a gente poderia fazer uma leitura paralela com o filme Arquitetura da Destruição, um documentário de 89, dirigido pelo Peter Cohen, porque é um documentário que é meio clássico, se passava em sala de aula. Eu achei até interessante que no Letterboxd eu percebi que quase todas as resenhas são de brasileiros. Aparentemente é um documentário que foi muito divulgado aqui, talvez não nos outros lugares. Então, não sei, mas eu lembro de ter assistido ele na faculdade e tudo. Então, é um documentário que ele discute justamente essas questões de como a estética faz parte do ideário nazista, né? Então, ele parte da tese de que a propaganda nazista dava vazão às aspirações artísticas de artistas medíocres, né? Sendo Hitler ele mesmo um desses, né? Porque Hitler era um pintor que foi algumas vezes recusado na Escola de Artes de Viena, né? Então tinha essas aspirações artísticas que nunca deram certo. Eram artistas, basicamente, que tinham uma visão ultrapassada das artes, que não era uma visão alinhada com o que se estava fazendo em termos de produção contemporânea. E aí a ideia do nazismo, de acordo com esse documentário, era toda pautada no ideal de, aspas, embelezar o mundo. Na ideia de que esse mundo estava prestes a ruir, porque o tipo de estética que existia nesse mundo, nesse momento, era uma estética da feiura, aí dessa coisa da arte degenerada, né? E então o nazismo pretendia erradicar o que eles consideravam feio, e isso incluía as pessoas, né? Padrões de ideal de corpos e de beleza que eram criados ali, que por isso permitia o discurso e a prática, né, do genocídio, né, para tornar uma Alemanha bela de novo. E de novo, isso eu tô dizendo não como algo que eu endosso, mas como algo que o documentário trazia como o que era o ideal nazista de então, né. E é interessante como isso... Depois a gente vai comentar um pouco sobre de que forma essa estética aparece na obra da Leni, né? Mas faz muito sentido, assim, pensar em como esses ideais de beleza estão atrelados aí, né? E a Leni, ela mesma, ela nasceu em 1902, ela teve essa formação de bailarina, de atriz, antes de começar a dirigir, né? Mas ela, desde sempre, ela teve essa coisa de quando um filme dela tinha uma recepção morna, ela dizia que é porque a maior parte dos críticos eram judeus. E aí, posteriormente, ela dizia que ela ficava enojada que o documentário dela, O Triunfo da Vontade, que é o filme principal que a gente vai abordar aqui hoje, foi usado como propaganda nazista. Só que é difícil, porque ela diz que a ideia dela não era que esse filme fosse uma propaganda nazista, mas é muito difícil de acreditar nisso se a gente pensar já primeiro nessa predisposição dela de culpar os judeus pela má recepção dos filmes dela, por exemplo, e segundo, justamente fazendo uma análise da estética de propaganda que já tá toda colocada lá nesse filme, né? Ela diz que se arrepende de ter feito o filme porque as pessoas dizem, a Leni, ela é uma nazista. E aí ela diz, mas afinal, o que eu fiz?
E aí eu coloco essa questão, né? Mas precisa fazer algo? Se apoiar e divulgar o nazismo já não é o bastante. Parece que na ideia dela, nas entrevistas que ela dava, ela precisava ter matado ativamente pessoas para que ela fosse acusada de ser nazista. Quando a obra dela já diz muito, né? Em termos estéticos, em termos imagéticos, enfim. Não, e não tem como ficar indiferente ao fato de que ela requisitou ciganos como extras para as filmagens do Tiefland, em 54, e que eles depois foram devolvidos aos campos de concentração. E ela ter negado isso ao longo de toda a vida dela e terem sobreviventes que falaram, que participaram do set e têm testemunho disso. Então é muito complicado, não tem como você ficar indiferente a isso, né? E a gente precisa fazer essa reflexão sobre esse ideal de beleza, harmonia, eficiência que há nos filmes da Riefenstahl antes mesmo do Triunfo da Vontade, e que não é só algo que se ajusta ao padrão da estética nazista, mas também afirmar apenas isso como possibilidade estética leva você a negar outras possibilidades de formas artísticas e a construção do sensível mesmo. E aí no campo da sensibilidade, para além de uma questão do plano da arte. Porque quando a gente fala de forma, e é muito importante a gente falar isso, porque sempre vão ter os defensores da cinefilia, que vão tentar legitimar os filmes pelo campo da obra-prima, porque são filmes que têm uma força formal. Ok, mas a forma, ela não deve ser confundida com a harmonia. A harmonia é apenas um tipo de forma estética, né? As obras de arte que trazem a precariedade, que são imperfeitas, elas também têm suas formas próprias. A gente não pode dizer e compreender a imperfeição como algo negativo a ser extirpado, como o nazismo fez, né? Julgando como uma arte degenerada, né? Porque isso faz parte da construção do nosso sensível. A gente não pode negar nem o feio, nem o, sabe? Não é uma coisa negar o feio em detrimento do belo. Ele faz parte do que é a construção do nosso sensível. Então, você limitar pela beleza, pela harmonia, você já está criando uma certa limitação para isso, para a construção do sensível. Então, e aí a gente vai fazer o recorte dessa conversa nesse documentário, que é o Triunfo da Vontade. Ele foi lançado em 35 e foi filmado durante uma convenção do Partido Nazista em 34. Nessa convenção se reuniram mais de 30 mil pessoas. E quando a gente falou de escolher esse documentário, eu tinha até comentado que eu achava que ele tinha umas 3 horas de duração. E, na verdade, ele só tem 1h50, né? Eu já tinha visto pra revisão, aí eu fui ver, nossa, ele só tem 1h50. E aí eu fiquei bem surpresa, porque isso diz muito sobre o ritmo dele, né? Em termos de montagem mesmo, né? Ele parece um filme muito mais longo. Na verdade, o filme longo que ela tem é o Olímpia, né? Que inclusive é dividido em 2 partes e que eu acho, inclusive, até tem muitas coisas interessantes no Olímpia, mas ele não vem ao caso da gente falar aqui dele, porque tem uns trechos, só explicando assim uma coisinha bem, bem pequena sobre o Olímpia. Tem uns trechos em que você vê o Hitler extremamente irritado quando os competidores alemães perdiam as competições. E também tem o Jesse Owens ganhando várias medalhas, né, que era um esportista negro dos Estados Unidos. Então, assim, tem algumas tensões ali no filme que eu acho interessantes. Mas, voltando aqui para o Triunfo da Vontade, e sobre essa ideia da harmonia, da beleza, é muito importante a gente dizer que não é só a tropa militar que aparece ali e que é harmoniosa. Os próprios trabalhadores, eles são retratados de forma idealizada. Ou seja, existe uma romantização da imagem do trabalhador, e aí falando, né, da política, do nacional-socialismo, que queria convocar o povo trabalhador alemão, mas o que eles faziam, e dentro desse projeto nacionalista, era uma política de higienização dos corpos dos trabalhadores. A gente vê isso claramente no documentário Arquitetura da Destruição. Como existia isso? Era uma asepsia desse povo trabalhador para uma elevação deles ao padrão burguês, achando que isso resolveria o problema da luta de classes. E o que a gente vê no Triunfo da Vontade é essa massa trabalhadora higienizada e dócil. Então, assim, acaba que generaliza nesse lugar que é apenas único, assim. Não existe uma representação plural do povo trabalhador. Mas é isso. Então, quando você cria essas limitações, essas regras para uma construção
do sensível, e falando mesmo que não é só uma questão de pensar a obra de arte dentro da política nazista. Era uma higienização desses modos de estar no mundo. E que isso fazia com que o trabalhador aparece muitas vezes nesse filme, no Triunfo da Vontade. E eu fiquei percebendo isso, como ele aparece muito higienizado. Porque era esse o ideal da política nazista, transformar os trabalhadores em uma classe higienizada, que pudesse realmente tirar toda a conotação do feio, do sujo, e teria que transformar eles numa massa dócil, que pudesse ser facilmente manipulada. E eu vou dizer agora que todo esse tema me é muito sensível, porque eu não gosto, eu geralmente não falo muitas coisas de cunho pessoal nas gravações, assim, né? Mas muita gente que ouve o podcast sabe que eu sou de Blumenau, Santa Catarina, que é basicamente um dos berços do nazismo no Brasil, né? Onde o nazismo sempre se criou. Por causa disso, é muito difícil falar isso, assim, sem soar estranho. Mas é porque em Blumenau isso é rotineiro, sabe? Sempre foi. Essa coisa da higienização que tu mencionou agora, Camila, eu fico pensando o quanto que esse tipo de ideal ressoa na cultura local de Blumenau, assim, porque as pessoas lá usam muito a palavra capricho, sabe? As pessoas têm que ser caprichosas. E tem todo um ideal em torno disso, sabe? Das aparências, dos modos de vestir e das casas, em torno disso, em oposição ao que é visto como, aspas, brasileiro. Porque por algum motivo muito louco, as pessoas da região acreditam que elas não são brasileiras, mesmo sendo brasileiros de segunda, terceira, às vezes quarta geração, né? E aí eles fazem essa oposição entre o que é deles e o que é brasileiro, que são os outros brasileiros, sendo que eles também são brasileiros, enfim. E esses desfiles, ali mostra, né, os agricultores com aqueles trajes, que são os trajes rurais, né, e são trajes, tipo, do século XIX, né, fazendo as oferendas dos produtos agrícolas para Hitler, aparece ali em cena, né. Esses desfiles com as pessoas usando esses trajes ainda acontecem hoje, em 2020, em Blumenau, sabe? Tipo, trajes do século XIX. Então, eu sinto, assim, um nível de desconexão da realidade da cidade onde eu nasci com uma realidade de Brasil 2020, embora hoje a gente tá vendo que o Brasil caminha nesse sentido do fascismo também, né? Eu tenho uma dificuldade de conseguir articular isso, assim, porque a minha infância inteira em Blumenau foi permeada com as histórias do nazismo histórico, né? Então tinha a lenda de que o teatro da cidade, que era Teatro Frozen, na época do plano de nacionalização do Vargas, virou Teatro Carlos Gomes, foi construído com verba do Terceiro Reich, né, em 39, e tem o formato de um cap nazista. Então tem todas as fotos das reuniões dos nazistas na cidade, dos integralistas na cidade, em plena década de 30, década de 40. A própria Alemanha mandou o Zeppelin para fazer um reconhecimento da região, então tem fotos de Zeppelins sobrevoando Blumenau e região em 34 e em 36 para o governo da Alemanha. Então existia uma série de lendas que vinculavam as colônias de moradores alemães com o Terceiro Reich, dizendo, em caso de necessidade, se Hitler precisar, ele pode fugir para a América do Sul, e esse lugar pode ser Blumenau, sabe? Enfim, é uma série de histórias que sempre estiveram ligadas, assim, à história da cidade. São histórias que a gente ouve desde sempre, quem nasce lá, assim. Existe uma naturalização da simpatia ao nazismo e do nazismo propriamente dito. Quando eu era adolescente, meu primeiro trabalho foi numa livraria. Lá se vendia muito livros sobre nazismo e não de uma forma crítica, obviamente. Quando eu frequentava festival de rock, sempre tinha os neonazis presentes nos festivais em grande quantidade. Então, assim, é uma coisa... Primeiro, existia historicamente desde a década de 30 e 40 em Blumenau. E não é algo que deixou de existir, por exemplo, com o fim da guerra, com os programas de nacionalização, etc, sabe? Parece que é algo que só se fortaleceu com essa passagem das décadas. É uma linha contínua, não tem quebra, não tem ruptura. E o que acontece é que agora a gente chega no século XXI, com esse tipo de governo que nós temos no Brasil hoje, com isso que se chama de uma nova direita, essa ascensão de uma nova direita, né? E esse pessoal que sempre existiu em lugares como Blumenau, eles saíram da toca. São discursos que eu sempre ouvi, que foram pautados
na superioridade racial, isso é banal lá. O desprezo ao estrangeiro, sendo que muitas vezes o estrangeiro é o nacional, é o que eles chamam de brasileiros, lembrando que eles também são brasileiros. Conservadorismo, principalmente quando se trata das artes, a ideia dessa arte sublime, dessa arte superior, e também o controle dos corpos, controle da sexualidade, a pauta de costumes é muito colocada. Então todos esses tópicos, eles sempre me rodearam de uma maneira realmente rotineira, desde criança, sempre existiu, e aí agora a gente chega nesse momento em que está explodindo pro Brasil, né? Então, assim, por isso também que esse é um tema que é muito sensível pra mim, me afeta muito, porque é muito próximo e eu sempre rejeitei, assim, né? Mas é complicado, porque é o discurso que em alguns lugares é tão naturalizado que as pessoas nem percebem o quão bizarro é, assim, é o mainstream. E aí também já dá pra saber por que eu não tenho muita vontade de voltar pra minha cidade, né? Às vezes as pessoas me perguntam: você não tem vontade de voltar pra Blumenau, voltar a morar lá? E realmente eu não tenho. Sim, e dentro dessa reflexão, pensando aqui no contexto do Brasil, que você tem um ex-secretário de Cultura, ex-secretário especial de Cultura, que era o Roberto Alvim, que fez aquele vídeo com aquele pronunciamento convocando o renascimento nas artes com base nesses padrões. Então a gente, ao falar da obra da Leni Riefenstahl, que era declaradamente nazista, né, a obra dela, porque, enfim, estava ali, né, com apoio do Estado nazista, a gente precisa parar de ficar normalizando aquilo que a cinefilia vai legitimar como obra-prima, apenas por suas próprias balizas. E aí eu lanço a pergunta mesmo: existiria uma outra forma de fazer a propaganda da imagem nazista que não fosse pela perfeição, pelo enquadramento bem feito, pelo traveling bem executado, pela fotografia primorosa? Não, era a única forma possível. Então, eu não vejo nada de extraordinário, nem de inovador e nem obra-prima, porque estava dentro do zeitgeist. Pelo contrário, aquilo ali era apenas a norma daquele período. Então, para mim, acaba sendo previsível e até enfadonho, porque é só a constatação e uma vinculação estética ao que era o pensamento do Estado naquela época. Então, eu não consigo enxergar esse filme, O Triunfo da Vontade, como uma obra-prima, como alguns cinéfilos, boa parte da cinefilia vai fazer. Assim, eu não consigo fazer essa dissociação em relação ao contexto histórico em que o filme foi feito. Uhum. E se for parar pra pensar, por mais que... Eu vi alguns comentários sobre alguns avanços tecnológicos em se tratando de cinema que a Leni proporcionou, do tipo, por exemplo, tu falou do traveling, né? Porque ela conseguiu fazer esses tracking shots dos atletas no Olímpia, e foi uma coisa assim que meio que ela que inventou e não sei o que lá. E aí eu fico pensando, ok, mas tem tudo a ver com isso que tu estás falando, dessa ideia de perfeição. Porque dentro dessa estética nazista, e aí pensando que nesse momento da década de 30 em específico, todas as vanguardas já eram pra lá de assimiladas, as vanguardas das artes, né? Então, tudo que já estava começando desde a década de 10, e o cubismo, e o surrealismo, e o dadaísmo, todas essas vanguardas eram rejeitadas dentro da estética nazista, né? Mas o que era o ideário, o que era reverenciado por Hitler, por exemplo, era algo que remetia a um passado artístico, né? Que é aquilo que o próprio Arquitetura da Destruição mostra, né? Essa idolatria pela Grécia Antiga, pela Roma Antiga, por artes que já tinham tido o seu momento histórico, né? Então, se a gente pensar que o que era novidade não era tão bem aceito, as propostas novas de arte não era tão bem aceito, faz sentido que mesmo o que seja proposta inovadora em termos de tecnologia da Leni Riefenstahl ainda seja usado nesse sentido de criar imagens que sejam imagens que dá pra gente adjetivar como retrógradas. São imagens de um passado estético que não existe, que não só não existia mais, como provavelmente nunca tinha existido, porque os ideais greco-romanos também eram isso, ideais, né? Não eram retratos de realidades, né? E pra mim, assim, essa tua colocação de que precisa haver espaço pra imperfeição é perfeita, assim, porque é tudo isso, é ficar repetindo e recriando imagens que não existem. Uhum. Voltando a falar um pouco dessa questão da técnica, né, que é uma coisa que todo mundo valoriza quando vai tratar do cinema alemão nesse período, nos anos
20, nos anos 30, é necessário a gente entender que a Leni Riefenstahl, ela estava dentro de um zeitgeist, né? Existiam outros cineastas e outros técnicos com a mesma excelência de execução cinematográfica, e eles inovavam sempre, assim, não é uma coisa específica da Leni Riefenstahl, né? E tem uma questão que é econômica também, que a gente não pode desconsiderar, né? Existia um aparato muito forte de produção e de distribuição desses filmes, né? Como, por exemplo, a UFA, né? Que ela foi fundada ainda na época da República de Weimar, em 1917, nos anos 10, e a UFA que se tornou o grande aparato industrial que fez com que o cinema alemão se tornasse o grande concorrente de Hollywood naquela época. Então, era realmente um investimento pesado na indústria cinematográfica e que possibilitava que esses técnicos do cinema pudessem inovar. E nos anos 30, a UFA ficou sob o controle do Estado nazista. E esses técnicos foram cooptados para fazer propaganda nazista. Então, assim, não existe... Eu não consigo enxergar nada de inovador, mesmo sabendo que ela inventou determinadas técnicas, mas estava dentro desse zeitgeist, estava dentro de uma estrutura de produção que foi cooptada dentro desses moldes de produção para propaganda nazista. E aí, assim, a gente vai analisar apenas a excelência de produção, né, e de execução, ignorar as práticas que envolvem essa construção imagética de um ideal nazista? Não vamos. Né? Então, assim, eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque senão a gente isola o indivíduo e acredita que ele foi um grande gênio, né? Isola a diretora, foi uma grande gênia do cinema e, sabe, você tira de todo um contexto mesmo econômico de produção do cinema que estava ali em jogo. E aí, nesse caso, pra ressaltar o óbvio, não só o sistema de produção e o sistema econômico, mas também a parte discursiva, né? Porque não dá pra ressaltar, dizer, meu Deus, olha os enquadramentos da Leni, olha que montagem interessante, como ela consegue passar essa mensagem ótima quando ela corta do Hitler pra bandeira do Partido Nazista pro soldado, sabe? Pra mim, não faz sentido fazer esse tipo de análise que se apegue só a uma questão formal, sem todo esse contexto. Agora, tem uma coisa que eu fiquei pensando, assim, sobre esse aspecto da arte, especificamente, né? Na Arquitetura da Destruição, ele deixa bem claro que Hitler tinha essas aspirações artísticas, né? Ele era um artista ruim e um artista frustrado, mas como um artista ruim e frustrado, ele via o potencial que a arte tinha como comunicação popular mesmo. E que Bolsonaro, por mais que ele tenha essas aspirações totalitárias e conservadoras, ele tem um certo desprezo pelas artes. A estética dele é a estética da não estética, né? Ao ponto de que as páginas do Facebook têm aqueles logos que parece que foram feitos no Paint pelo sobrinho adolescente, né? Aquela coisa assim, né? É como se fosse uma proposta do não design e da não arte, como se, para ele, a população não tivesse sofisticação artística o suficiente para entender a arte como uma comunicação. Então ele acha que para ele ser popular ele tem que ser tosco em tudo, até na forma de se vestir ele faz isso, né? E que nesse ponto ele diverge de Hitler, porque Hitler ele já pensava em tudo como a arte como essa propaganda política, né? Projetava arquitetura e tudo, né? Esboçava. É isso, né? As pessoas usam a palavra fascismo, mas aonde que está implicado nos discursos políticos e também nos discursos artísticos essa conexão, né, do governo atual com o fascismo ou o nazismo, né? Então, que aí é um pouco isso que eu falei de Blumenau sobre as pautas, né? A pauta do conservadorismo, a pauta do controle do corpo, a pauta do ideário estético, artístico, né? Quando a gente tem ali o Alvin colocando no edital, um edital que busque ópera, né? Como produção cultural artística do Brasil de 2020, significa que eles estão desconectados do que é a produção cultural artística do Brasil de 2020, né? São outras propostas. Né? E aí, nesse ponto, eu acho que é interessante a gente pensar que aqui no Feito por Elas a gente fala sempre da presença das mulheres no cinema, mas aí tem essa questão, né? A mera representatividade não é o suficiente. Precisa ser uma representatividade que seja qualificada, né? Porque quando a Thatcher morreu, eu lembro que teve grupo feminista aí que homenageou ela. Porque ela foi uma mulher na política.
Como se o fato de ela ter sido uma mulher na política tivesse trazido algum tipo de benefício para as mulheres enquanto classe ou para as classes trabalhadoras, por exemplo, né? Então, assim, que tipos de recortes a gente tá fazendo, né? Nesse sentido, o recorte de gênero, ele não basta, né? E aí, aqui, a gente até poderia dizer que a Lene, ela é uma pioneira, ela tem qualidades técnicas, ela tem qualidades artísticas, mas que tipo de comentário é esse, né? Que tipo de comentário é esse em relação ao cinema dela? O que isso acrescenta, né? Em termos de discussão, quando a gente tá falando de arte e política, né? Quando a gente tá falando de arte que ressoa até hoje no nosso contexto contemporâneo, né? Então, nem a representatividade nessa questão de gênero, nem a qualidade ou não do trabalho dela, eu acho que vem muito ao caso nessa situação da discussão. Acho que perde-se o sentido quando a gente coloca nesse contexto maior, que é pensar realmente na máquina de matar a gente que foi o nazismo, né? E sobre a questão da representatividade, a gente tem que começar a pensar a representatividade concreta, né? Porque não é uma questão apenas de você defender a presença das mulheres no cinema, né? Mas entender que práticas estão em jogo. Que práticas estão sendo colocadas em jogo quando existe uma mulher que, sei lá, consegue fazer um filme de maior orçamento, sei lá, na história de Hollywood, vamos dar um exemplo assim, né? Quais são as práticas que estão sendo colocadas em jogo? É suficiente apenas a gente defender a presença das mulheres no cinema? Não me parece, né? E eu acho que no campo da política e das artes, existem sim mulheres fascistas, existem mulheres neoliberais. Sim. E a questão é a gente entender, nós queremos essas práticas para construir o nosso mundo? Essa é a pergunta que fica, no fim das contas, né? Perfeito. E inclusive, relacionado Peronomútil, mas eu vou recomendar mesmo assim, teve um texto recente da Brit Marlin, da série The Away, que eu não assisto, nunca assisti, mas o texto dela me deixou curiosíssima, que é isso, ela é atriz, mas também é roteirista, né? E ela falou sobre quando ela parou de fazer papéis de mulheres passivas e passou a ser a personagem feminina forte, aspas, né? E aí ela começou a questionar se ela realmente também queria fazer a personagem feminina forte, porque mantinha ainda padrões que eram imperialistas e colonizadores sobre os corpos e sobre o que era entendido por força nessas narrativas, né? Que no final das contas ainda reproduzia os mesmos padrões de dominação, então, criados por homens brancos, enfim. Independente de ser uma personagem feminina forte ou mesmo escrita por uma mulher, porque ainda estava reproduzindo esse mesmo padrão em termos de narrativa, né? Então é isso, né? Claro que aí, num contexto muito menor, né? Mas quando a gente pensa nessas construções de imagens, basta ter uma mulher fazendo um filme com um orçamento milionário, sabe? Ou esse filme ele vai continuar mantendo os mesmos padrões coloniais e imperialistas em se tratando de corpos, em se tratando de raça, de gênero e de países do norte e do sul global, enfim. É muito mais do que a questão de gênero que tá posta ali, né? Então, é isso, assim. Eu acho que às vezes, muitas vezes, o feito por elas acaba sendo confundido como uma pauta liberal, né? Nesse sentido de, e cadê as mulheres diretoras? E cadê as mulheres produtoras? E tudo mais. Mas não é uma simples questão quantitativa. Também existe por trás disso toda a necessidade de uma mudança no sistema de produção, né? Sim, exatamente. Para não reproduzir essas opressões. Eu queria deixar muito claro que o feito por elas sobre não é suficiente que a Regininha Duarte assuma a Secretaria de Cultura do nosso país. Enquanto a gente não souber que práticas estão envolvidas, e na verdade a gente sabe quais são as práticas que estão envolvidas, não é suficiente que ela, como mulher, dê conta desse tipo de representação. Que tipo de posicionamento político e discursivo ela tá trazendo pra pauta, né? Que não resolve o problema. Foi um pouco difícil falar isso, mas acho que deu. Ai. Aquele momento respirando, né? Gente, vocês não imaginam como essa gravação foi difícil, como teve pausas, momentos de respiração, porque o tema é realmente muito difícil de ser abordado. E no final das contas, eu acho que o que a gente criou aqui
foi quase como um anti-episódio, onde ao invés de a gente abordar de uma maneira literal, como a gente geralmente faz, né, de uma maneira direta a obra da diretora, a gente usou a obra para desviar para outros temas, né? Mas eu acho que nesse caso foi necessário, porque, como eu mencionei ali anteriormente, ficar fazendo análise de planos e de imagens que os filmes dela evocam teria provavelmente sido um erro, dado todo o contexto que é envolvido nessas imagens, nesses planos e nesses discursos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse debate. Espero que tenha sido, de alguma forma, enriquecedor pra gente pensar também. Eu espero que possibilite essa troca pra gente pensar um pouco do nosso contexto de Brasil hoje e tudo que nós estamos vivendo, tanto no sentido do conservadorismo, quanto no ataque às artes e nas políticas que envolvem tudo isso. E a gente também queria, assim, pedir o feedback de vocês, ouvintes, sobre esse programa, as questões que a gente levantou. Sim. É muito importante a gente ter esse retorno e ouvir também vocês sobre esse assunto que é espinhoso pra gente. E eu espero que tenha ficado clara, assim, a nossa proposta, né? De por que fazer esse programa do jeito que ele foi feito também, especificamente, né? Você encontra o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook, Letterboxd, Feito por Elas. Estamos também no iTunes e, além do site e do feed, os programas ficam disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E lembrando que os filmes que foram mencionados aqui no programa de hoje vão estar linkados na postagem no site, então quem quiser buscar as referências, vai estar tudo listado direitinho lá. As nossas madrinhas e os nossos padrinhos, só para reforçar, também recebem uma newsletter quinzenal com conteúdos que a gente cria e cura, que funcionam como um complemento aqui ao trabalho que a gente faz no podcast. E nós também temos um grupo de Telegram, que o link também fica na postagem, onde as pessoas conversam sobre cinema, mas também sobre vários outros assuntos que inclui bastante política. Então, essa intersecção entre cinema e política também não é uma novidade lá para os nossos ouvintes que participam do nosso grupo do Telegram. E para quem quiser se preparar, o nosso próximo programa vai ser sobre Tarde para Morrer Jovem, que é dirigido pela Dominga Sotomayor. Nós entrevistamos a diretora, então em breve vocês vão poder ouvir sobre esse filme e os comentários dela sobre o filme. Quem quiser comentar, como a Camila pediu, vou reforçar aqui, né, quem puder, quiser comentar esse programa, eu acho que vai ser bem interessante pra gente, porque é um programa que foge um pouco daquilo que a gente tem feito em termos de programas, principalmente esses de filmografias e de comentários sobre diretoras específicas, né, então manda um e-mail pra gente no contato@feitoporelas.com.br. E é isso, gente. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijão, pessoal. Até a próxima.